Amigos, Marvin Cerqueira aqui. Vamos falar agora sobre a terceira velocidade do direito penal, que é a mais longa. Esse aqui provavelmente é a aula mais pesada, né? E talvez a mais pedida em concursos públicos, por exemplo. A gente começou falando o que era as velocidades, a primeira e a segunda velocidade. E na primeira velocidade do direito penal você tem crimes graves, e a pessoa está ali sujeita ao ius puniendi do Estado e ela tem os seus direitos e garantias todos completos, né? Você tem um Estado garantindo tudo isso. É mais demorado o processo porque se trata de algo onde a pena privativa de liberdade é aplicada, então você tem que ter um devido cuidado. Eu usei o exemplo dos crimes contra a vida, onde você tem uma fase onde o juiz vai pronunciar ou impronunciar, pronunciar ou impronunciar, pronunciando vai para o tribunal do júri, aí demora até chegar a uma decisão se vai apená-lo com uma pena privativa de liberdade ou não. Aí você tem a segunda velocidade, onde os crimes são mais leves, então eu posso aplicar uma multa para ele, eu posso aplicar uma pena restritiva de direito para ele. E chegando na terceira velocidade do direito penal, dá para fazer um paralelo até com a primeira velocidade, até mais com ela, porque aqui nós vamos ter delitos muito graves, mas ao contrário do que ocorre na primeira velocidade, na terceira velocidade você pune ele rapidamente. Ele não precisa nem exteriorizar o ato dele. No intercrimes, a gente pode pegar e punir ele só no pensamento. Ele não precisa nem entrar no ato executório. Ele está planejando, a gente pega ele, como por exemplo um terrorista. Por ele ser um inimigo do Estado, a gente já chega e pune ele logo. Ele é um inimigo do Estado, é um inimigo da sociedade, certo? Então essa é a terceira velocidade do direito penal. É o direito penal do inimigo, que foi idealizado por Jacobs. Ele é um doutrinador que falou sobre o direito penal do inimigo certa vez, ninguém deu atenção. Aí, com o ataque das Torres Gêmeas em 2001, ganhou notoriedade essa ideia do direito penal do inimigo, ou seja, algumas pessoas, alguns delinquentes, eles são tão ruins que são inimigos da sociedade, são inimigos do Estado, e dessa forma, esse certo grupo de indivíduos são considerados não cidadãos, certo? Então, os direitos e garantias deles podem ser suprimidos, coisa que não ocorre na primeira velocidade. Então, galera, esse tema aqui, vou reduzir minha tela e vamos falar muito dele, tá? Diferente das outras aulas anteriores. Terceira velocidade. Trata-se da prisão e permite a flexibilização e até a supressão de determinadas garantias. Aplicada aos delitos de menor gravidade, tem relação com o direito penal do inimigo. Também poderiam constituir exemplos o terrorismo, a lei de crimes hediondos e a lei de organização criminosa. Além disso, devemos levar em consideração que o procedimento é célere, ou seja, ele é rápido. Você pode punir antes até dele exteriorizar o ato dele. Os direitos e garantias fundamentais dos indivíduos são mitigados. Aí vem aqui falando um pouco sobre o Jacobs, né, que foi um renomado jurista alemão. Tudo bem. Na visão do Jacobs, o direito penal deve ser aplicado e sua função do direito penal é tão somente aplicar o direito positivo. É possível que essa teoria seja aplicada em regimes autoritários. Por quê? Por que isso? Vamos supor, na Alemanha Nacional Socialista, o nazismo tinha como inimigo o judeu. Mas o judeu não precisava praticar um ato, ele não precisava praticar um delito. Ele era punido por ser judeu, ou seja, era o direito penal do autor.
Por isso que a terceira velocidade do direito penal, essa ideia do direito penal do inimigo, pode ser utilizada em regimes autoritários, porque você pune a pessoa pelo que ela é e não pelo que ela fez, certo? Vamos lá. Aí tem aqui o funcionalismo sistêmico radical do Jacobs, né? Que o objetivo do direito penal é assegurar a vigência do sistema, protegendo o império da norma. O Jacobs ele se preocupa com o império da norma penal. Existe a norma penal, você respeite ela. Quando o indivíduo é punido pela infração penal praticada, o bem jurídico já foi violado. Nesse sentido, o bem jurídico não está protegido, não sendo esta, portanto, a função do direito penal. Sua função seria demonstrar que a norma continua vigorando e deve ser obedecida. Então, galera, tem uma norma penal. Fizemos uma norma penal, o legislador fez, você tem que respeitá-la. O importante é que as pessoas, a sociedade, continuem respeitando a norma penal e agindo daquela forma. Assim, o bem não deve ser representado como objeto físico ou algo do gênero, e sim como norma, como expectativa garantida. Além disso, Jacobs possui entendimento de quem deliberada e reiteradamente viola a norma penal de forma grave e duradoura, deve ser tratado como não cidadão, como inimigo da sociedade, por não cumprir sua função no corpo social, não fazendo jus às garantias pela qual a norma a qual tal sujeito infringe. Então, por exemplo, o cara é habituado a furtar e aí ele comete furto, comete roubo e daqui a pouco tá cometendo homicídio, daqui a pouco, o cara cada vez mais está se graduando no mundo do crime, no submundo. O que vai acontecer? Esse cara, para Jacobs, para a terceira velocidade do penal, para o direito penal do inimigo, ele é um não cidadão. Ele é um inimigo da sociedade, ele é um inimigo do Estado, certo? Ele vai se tornar isso. Ao delinquente cidadão seria aplicado o direito penal do cidadão, ao passo que ao delinquente inimigo seria aplicado o direito penal do inimigo. Aí vamos falar aqui sobre 15 características do direito penal do inimigo. Já falamos sobre isso aqui, o primeiro. Trata-se de um direito penal do autor, isto é, não se foca tanto no delito em si, mas sim no autor do delito, considerado um inimigo da sociedade. É o que eu falei, por exemplo, nazismo. Nazista não gosta de judeu? Então beleza, vamos punir ele por ser judeu, não porque ele praticou um crime, mas por ser judeu. Agravamento das penas. O direito penal do inimigo prevê penas mais severas e restritivas de direitos, como a prisão perpétua ou a aplicação de penas cruéis e degradantes. Então, no direito penal do inimigo, a gente pode até parafrasear Jair Bolsonaro, por exemplo. Pegamos aqui um cara que é acusado de sequestro e a gente não achou a vítima desse sequestro. Vamos supor que ela pode estar sequestrada com os comparsas dele e conseguiram pegar um cara que participou desse sequestro. E aí você tortura ele. Bom, por uma visão garantista, você não pode fazer isso. Lá na primeira velocidade do direito penal, você não pode fazer isso. Porque lá os direitos e garantias fundamentais são preservados. Mas aqui, na terceira velocidade, você pode torturar o cara. Certo? Então aqui você pode meter um direito penal subterrâneo, que é tipo o Estado poder fazer algo ilegal em prol da sociedade, porque ali é um não cidadão, entende? Prevenção de delitos é o número 3. A preocupação principal é a prevenção de delitos futuros, em detrimento da ressocialização do condenado. Quarto, supressão de garantias processuais. O direito penal do inimigo prevê a supressão de garantias processuais em nome da efetividade das normas de combate à criminalidade. Foco no inimigo potencial. O direito penal do inimigo se preocupa não apenas com delinquente condenado, mas também com potencial delinquente, que é visto como uma ameaça à ordem social. É importante destacar que o direito penal do inimigo é altamente controverso e crítico, pois muitos afirmam que viola os direitos humanos, a dignidade da pessoa humana e o Estado democrático de direito. Isso aqui é um fato.
Se for numa prova discursiva, meu irmão, você tem que botar essa tese do direito penal do inimigo, que ela é criticada por ter arbítrios, a possibilidade de você dar muito poder ao Estado e isso ter como consequência a não observação da dignidade da pessoa humana, dos direitos fundamentais, enfim. Aqui, a número 6 é muito interessante, ó, antecipação da punibilidade com a tipificação de atos preparatórios. Então, o agente não precisa nem executar. O cara tá com um plano terrorista, ou ele tá pensando num plano terrorista, a gente já pode punir o cara. Não vamos esperar o crime acontecer, né? Não vamos esperar, não, vamos punir logo. 7. É um direito penal prospectivo e não retrospectivo, na medida em que se pune o inimigo pelo que ele poderá fazer, em razão do perigo que representa. Ou seja, é a periculosidade do cara, do indivíduo, do grupo de indivíduos. Então, por exemplo, como eu estou falando aqui da Alemanha nazista, é como se o Hitler olhasse para o judeu e visse uma periculosidade naquele grupo, certo? Uma periculosidade, mesmo que eles não estivessem efetivamente fazendo algo. Mas para ele eram inimigos por algum motivo, certo? 8º, o inimigo não é visto como um sujeito de direito por perder o seu status de cidadão, né? Porque vai se tornar o inimigo do Estado. Número 9, pune-se o inimigo pela sua periculosidade, não pela sua culpabilidade, como é no direito penal comum. Eu já acabei de falar isso. 10. O direito penal do inimigo também é conhecido como a terceira velocidade do direito penal, que é o que estamos falando aqui, né? 11. Endurecimento da execução penal. As medidas aplicadas a pessoas condenadas por crimes graves para o direito penal do inimigo causam diminuição de benefícios concedidos aos presos, bem como aumento da duração das penas. 12. A criação das chamadas leis de luta ou de combate, um conjunto de leis que foram criadas em vários países no século XIX e XX com o objetivo de restringir a entrada permanente de imigrantes que eram considerados indesejáveis. 13. Preponderância do direito penal do autor. Também já falamos sobre isso. Defende que o foco do direito penal deve estar na punição do autor do delito e não na proteção do bem jurídico que foi violado. Então, atenção aqui, não é porque você violou o direito de alguém, não é porque você violou o bem jurídico do próximo, mas sim pelo que você é, pelo que você está representando, pelo que você talvez possa fazer. Criação de tipos de mera conduta. No direito penal do inimigo, pune-se condutas que não produzem um resultado lesivo para a sociedade, justamente. Se eu posso punir o cara sem ele ter praticado o crime, se eu posso antecipar a pena, eu posso antecipar, talvez não tenha um resultado, porque a gente já pegou aquele cara que, por exemplo, estava planejando um ataque terrorista. E por último, previsões de crimes de perigo abstrato. Aqui não existe a ocorrência de um dano efetivo para que o agente seja punido. Em outras palavras, a conduta do agente já é considerada criminosa pela simples possibilidade de gerar um risco, mesmo que este risco não se concretize. Galera, foi o vídeo mais longo, com certeza. Espero ter ajudado, certo? Se puderem, se inscrevam no canal, deixem um like, se interajam comigo. Só gratidão, galera. Abraços. Bons estudos a todos.